Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Minha Casa Financiada. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, Vinícius. Hoje é polêmico. Hoje vai ser pancadaria. A gente vai falar o que é que você pode esperar do mercado da construção para 2023. Exatamente. Qual o futuro do nosso setor? Acho que vão sair profecias aqui dessa nossa... E o que nos espera para 2023, visto que esse ano é 2022, tá rolando muita loucura, tem eleição, tem Copa do Mundo, tá todo mundo vagabundeando no momento. E vamos ver o que a gente vai fazer em 2022 está sendo um ano quase de folga, né? Exatamente. 2023 que a gente vai trabalhar, né? Não, é porque no final do ano junta tudo, pô. De outubro para dezembro acho que não vai existir nem venda. Exato. Vai acabar tudo. E chega agora, o pessoal já fica, né? Meu irmão, o que é que vai acontecer? Se Lula foi eleito, acabou tudo. Se Bolsonaro foi eleito, acabou tudo. Tudo é ruim para todos os lados. Mas uma coisa é certa, eu garanto que próximo ano as pessoas vão precisar, vão continuar precisando de um teto para morar. Exatamente. E a gente trouxe aqui hoje, então, nós temos Nielson Serrão, nosso head aqui do produto MCF Shop, que é o nosso marketplace, onde você constrói e ganha o quê? Cashback, dinheiro em conta. De 4%. Estamos aqui também com o Ricardo Strefati. Não fala o nome dele, não. Strafati. Fala da empresa que a galera conhece. O Ricardo é sócio fundador da empresa chamada Biomassa. Se você já viu as pessoas dentro de uma obra colocando tijolo com uma bisnaguinha, você está no caminho certo. Esse é o nosso cara. Seja bem-vindo aí. Obrigado pelo convite, pessoal. Muito bacana estar com vocês aqui. Poder falar um pouquinho, né, de construção civil, que é a nossa paixão. E vai ter muita troca boa aqui. Então vamos embora para dentro. E aí, Diego, o que vai acontecer em 2023? Conta pra gente. Então, a gente tá num cenário aí interessante, né? A gente tá num cenário de Selic 13,75, taxa de juros do financiamento, as pessoas acham que tá alta, mas não está alta, eu falo para você, tá? 10,25 na construção, 9,10 na compra de um imóvel. Por que isso acontece? Eu vou dizer para vocês o que acontece. O banco, ele pega dinheiro a 6% de poupança e ele vende a 9%. Então, para ele tá ganhando dinheiro ainda. Então, se a Selic tá 13, que se dane que a Selic tá 13. Você tem crédito aí barato para construir a sua casa. E para você construir a sua casa, você precisa de quê? Materiais, correto? Exatamente. E onde você procura materiais? Acho no MCF Shop. No MCF Shop. Fala aí, Nelson. MCF Shop. Bom, Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina. Nós estamos com a Biomassa dentro do marketplace da Minha Casa Financiada, que é o MCF Shop. Então, a gente também, no decorrer do nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parceria. Lógico. E falar um pouquinho sobre 2023, né? Que parece que vai ter um apocalipse por causa dessas eleições e não para de emprestar dinheiro no Brasil, não para a construção civil de crescer. A gente vive um cenário onde tem uma polarização muito forte, principalmente da grande mídia, sempre trazendo que o Brasil está numa situação muito ruim, né? Você sempre vê as notícias boas com mais vírgula, né? A gente teve redução no desemprego, mas você tem um PIB crescendo, mas tem recorde de financiamento mês após mês, mas tem alguma coisa que vai acontecer e todo mundo tá esperando. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho, Vinícius aí é um cara fera também nisso, quero ouvir tua opinião, Ricardo. A política pública desse governo, esses últimos 4 anos, eu tenho uma visão, e aí é bem a partidária, mas o que eu observo que está acontecendo, e aí eu quero que vocês contribuam. O que é que eu consigo observar? Antes do governo atual, a gente tinha uma situação onde a construção civil ela era fomentada, mas muito mais nas políticas públicas. A gente tinha grandes empreendimentos, grandes licitações, estrada, teve Copa do Mundo, campo e coisas assim. Mas você não via essas pessoas, por exemplo, Minha Casa Financiada e pessoas comuns, eu, você, construindo. As pessoas não conheciam sobre crédito, não existia Minha Casa Financiada, mas não apenas isso. O mercado parecia que não estava se movimentando para ter o dinheiro na mão das pessoas. O dinheiro estava muito concentrado nas grandes incorporadoras gigantescas. No que mudou, taxa de juros reduziu e também popularização, conteúdo disseminado. Eu consigo observar agora, pelo menos, todo mundo começando a construir, vender e fazendo o dinheiro rodar e fazendo a economia acontecer. Gerando riqueza. O que é que tu também tá vendo isso, Vinícius? Então, tu que vivenciou esses anos no nosso da cenário construção. foi exatamente isso. Na pandemia que aconteceu, sei, uns 2 anos atrás, é isso? Uns 2 anos atrás, o Diego me ligou e falou, e aí, cara, o que vai ser da empresa? A gente esperava que, tipo, fosse morte, invalidez, morte. Eu falei, Diego, plano anticrise. Todo mundo vai cair. Plano anticrise. E aí a gente teve uma surpresa, por quê? Eu acho que o setor da construção civil foi um setor que
Puxou a economia, né? Exatamente, ajudou a puxar a economia para isso que a gente está vendo hoje, que deveríamos estar numa inflação muito mais alta, deveríamos estar numa situação muito pior, e você vê ao redor do mundo que os outros países estão piores do que o Brasil. O Brasil vem crescendo, tivemos 2 meses agora de deflação, ou seja, quem estava com financiamento IPCA, alguma coisa desse estilo, vai pagar nada. O crescimento do PIB. O crescimento do PIB. Então, o que aconteceu? O setor da construção civil foi um dos setores primordiais para que isso acontecesse no Brasil. Então, a gente está crescendo mesmo em meio à crise. Eu queria entender do Ricardo, o que você viu nesse mercado lá na indústria? Você que trabalha diretamente com a indústria, fabricando produtos para a construção civil, o que aconteceu nesse meio tempo que a gente viu que o financiamento cresceu absurdamente, o Minha Casa Financiada cresceu absurdamente, as pessoas hoje, qualquer um na rua fala de construção financiada que antes as pessoas não conheciam. Exato. Todo mundo tinha que pagar o dinheiro inteiro para construir. Para você era uma dificuldade também, porque todo mundo compra material, o cara tem que ter dinheiro ali na ponta para pagar. A gente trouxe então o quê? Crédito para construção e cresceu muito esse mercado. No meu condomínio que eu moro hoje, quando eu fui para lá tinham 50 casas. Depois da pandemia tem 160 casas construídas. Muitos que eu construí junto com meus alunos. Então, existiu também um grande aumento desse crescimento de obras unifamiliares, que eu acho que é muito importante também para o seu produto, a biomassa, que trabalha diretamente com tijolo, e você tem uma novidade também aí sobre o steel frame que eu quero que você fale, mas o que aconteceu lá na sua indústria nesse tempo aí? Cara, assim, voltando até do que o Diego estava falando também, a minha preocupação é que o brasileiro parece que tem memória curta, né? Essa que é a principal dor que a gente vive. Se a gente pensar que a gente viveu pandemia, algo que ninguém nunca imaginou na Terra, cara, e olha como a gente está hoje, tá tudo maravilhoso, desculpa. Né? Se a gente pensar, eu sou também totalmente apartidário, mas os antigos presidentes, muito se fala de presidente, né? Não é no todo, não é a política no geral, né? Sim. Mas nas antigas governanças que teve, a indústria sofreu muito mais, né? Porque é o que você falou, era muito voltado para a indústria, só que para quem estava construindo infraestrutura na veia. Exato. Né? Isso é uma coisa que você falou importante, que tipo assim, o crédito imobiliário de 2019 para baixo, ali 2017, alguma coisa assim, baseava sempre em 12%, 13%, 14%, as pessoas sempre continuaram comprando casa, indo lá. Era essa política que MRV fazia a casa para vender, a Cirela fazia a casa para vender, grandes incorporadoras ligando direto pro dono do banco, falando, bota dinheiro na conta, vamos fazer casa para vender, e eles estavam nesse patamar. E é isso que você falou, memória curta, porque hoje a gente tem 10, 25, 9, as pessoas, nossa, o crédito tá alto para quem? Aonde tá alto? Não tô entendendo onde tá alto. Não, e quando a taxa de juros, a Selic, chegou a 2, 3% no Não, isso começo, era 8%. Tava bom pegar porque a parcela tava mais baixa e você conseguia um potencial financeiro maior. E hoje, a taxa Selic está quase 14 e ainda está muito bom pegar financiamento, porque o juros está 10,25. Não, na verdade é muito melhor. Você deixa seu dinheiro aplicado em qualquer CDB e usa o financiamento. Então, o financiamento imobiliário ele serve tanto para uma taxa de juros baixa ou uma taxa de juros alta, né? Ele contribui. Né, agora, o histórico da sua empresa lá, da biomassa, cara, teve esse crescimento que a gente também enxergou aqui? Não teve? Então, foi muito isso. Os anos anteriores, antes pandemia e tudo mais, a biomassa ela veio muito estável, vai ser um crescimento importante. Óbvio que a gente veio lutando e a gente sempre vendeu inovação, então era uma dor um pouco maior do que um produto commodity. Mudança de cultura. Exatamente. Mas quando veio a pandemia, primeiro eu falo como empresário, eu desliguei 90% da minha empresa, que foi a recomendação do meu contador. Falou, cara, corta que você não sabe se você vai aguentar. Você tem caixa? Tenho, mas durante quanto tempo que ninguém sabia. Que cliente cancelando carga porque não entrava caminhão em Minas Gerais e isso e aquilo. Você fala, cara, para onde vai parar o mundo? Meses depois, 2 meses, foi uma guinada e principalmente a gente começou a sentir nos marketplaces. Começou muita galera dentro de casa fazer, né, todo o trabalho, o do it yourself, famoso do it yourself. Sim. As reformas cresceram. E aí até voltando desse paralelo de pós-pandemia, que houve esse crescimento e está ficando cada vez melhor, minha visão. Né? E antes, né, anteriores governos e tudo mais, a indústria nunca foi fomentada no país. Sim. A gente é o que mais sofre. Né? Você vê alguns políticos falando, a gente tem potencial de ser totalmente industrial e a gente é quase que serviço. Sim. Essa que é a realidade. E a gente veio galgando caminhos dolorosos.
até a gente falar. E é o que eu ia comentar. Eu sempre fiz palestra, tal, em evento de startups e tudo mais, e há 11 anos eu falo que o déficit habitacional do país é de 5 milhões de residências. Aí, a minha opinião, até pelo nosso mercado, fornecimento e tudo mais, agora eu tô sentindo que vai reduzir. Sabe? Que eu vou poder mudar essa minha narrativa numa próxima palestra. Tomara, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você contou bem a história e a gente sentiu na pele, eu que sou construtor e todos os meus construtores, o aumento do material muito envolvido nessa questão que você falou. Exato. Os contadores começaram a falar, desliga a empresa, começa a parar a produção, não entrava em tal lugar, falta de suprimento. Então houve ali uma falta de suprimento. E logo depois, 2 meses depois exatamente, a galera ficou em casa, vendo rachadura na parede, querendo se mudar, sair de prédio, sair de grande de cidade para morar em casa. Meu condomínio cresceu muito. Vocês voltaram a ter uma demanda grande, eu acho. E como é que estava essa produção? Não tinha mais gente para trabalhar? Deu esse problema realmente por isso que aumentaram o preço? Ou aumentaram o preço simplesmente quiseram aumentar? Como é que foi isso? Cara, pela biomassa a gente Ele tá não perguntando aumentou. assim, vai baixar ou não? Eu também isso, para o futuro. Será que baixa? Será que Tendência mantém? a Como é que baixar, tá mas isso? A questão é assim, valor. eu vou falar, pela biomassa a gente não aumentou o preço. Legal. Né? Eu segurei e reduzi margem o que eu podia. Chegou no ponto no meio da pandemia, a embalagem está representando 50% do meu custo. Nossa. Porque não tinha plástico e não tinha papelão. Sim. Né? Mas, posterior a isso, começou a vir a redução de matéria-prima para o meu lado, vamos falar. O restante do mercado de produtos commodities, se a gente parar para avaliar, o cimento não tinha aumento no Brasil há 20 anos. Exato, eu tava comprando a 16 reais. Foi, assim, na minha opinião, foi oportunismo para justamente conseguir começar a aumentar. Também porque achei. Realmente não tinha como. Você comprava saco de cimento a 16 reais Isso, aqui em São Paulo, né? E agora você está comprando barato a 24. Nordeste eu vejo o preço que passa de 30 reais. Sim. Mas precisava ter esse reajuste porque a construção civil também é imatura, que sempre quer o quê? Preço baixo. Sim. Preço baixo. Aí reclama depois que a obra ficou ruim, né? Com o acabamento. Não, isso é uma coisa que eu ia falar. Menos. O cimento a 16, quando eu pagava, eu já estava achando estranho, porque era um valor que já tinha sido R$24. Sim. Depois desceu para 12, 13, 14, 15. Ficou muito tempo ali num valor que eu também não acho que era o valor justo do cimento. Óbvio. E agora eu acho que normalizou. As pessoas que sentiram, aumentou. Acho que está normalizado o valor ali. E a minha tendência, o que eu penso, é que 2023 não vai abaixar. Vai manter aquele valor ali, talvez aumente. Aumentar eu acho que não. Nem aumentar nem abaixar. Acho que agora vai ter essa manutenção de desses fato, valores aí. Desses valores, desses produtos mais E esse vai se tornar de uso. o novo custo da construção do Brasil. Mas vamos pensar, eu construo também. A gente para pensar quanto que custava o metro quadrado, né? Que é muito comum a gente falar em metro quadrado da construção antes da pandemia e agora. Se eu fazia baixo padrão aí, projetinho Minha Casa Minha Vida, né? Apartamentinhos e tudo mais, sem vaga de garagem, custava R$900, R$1.000. Hoje eu gasto 1.400. Exato. Em baixo padrão. Exato. Né? Então, é gritante? Desculpa, não acho. Porque também houve esse repasse de preço. Sim, Exato, sim. Antes o apartamento venda, era né? 120, agora eu vendo um apartamento 38 a partir de 190. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. O mercado ele é todo interligado. Se a indústria aumenta, quem vai pagar a conta é quem comprou a casa. As casas estão valorizando, o cliente final vai pagar a conta no final. Então as pessoas me perguntavam, Vinícius, está difícil construir, o preço do material está alto. Ele se esquece que o IGPM foi 22% em 2020. Pagaram de aluguel muito caro. O aluguel fica caro, para você comprar fica caro, para você construir fica caro, porque a base é o quê? São vocês que são da indústria. Mas o preço da construção ele aumentou, mas o valor da venda da casa, o valor do dinheiro, a valorização daquele teu imóvel acompanhou. Eu acho que o dinheiro está valendo mais. Até, proporcionalmente, no nosso cenário, quantas casas você vê agora o MCF construindo, o pessoal financiando de médio alto padrão? Você está vendendo casa de 1 milhão. Antes um sobradinho de, 120 metros quadrados, estourando era 320 mil. Sim. Hoje é 700, 800. Sim. O dinheiro tá valendo muito mais. E a mesma construção. Sim, a mesma construção. Ela está valorizada, né? Eu acho que também teve uma mudança. E aí eu acho que não volta. Eu me lembro que quando eu comecei com o Vinícius, Minha Casa Financiada, a gente falava um negócio que era assim. E que agora as pessoas vêm falando. A gente dizia assim, velho, o futuro do Brasil é muito parecido com os Estados Unidos, no tocante à forma de morar. Porque é um país muito grande e as pessoas que moram nos centros urbanos mesmo são as pessoas que precisam estar na cidade. Sim. Quem tem família, quem tem filho, ele vai morar nas áreas da periferia,
em condomínios, porque no final das contas é muito mais barato, tem uma qualidade de vida muito melhor. A realidade é as pessoas moram nos centros por necessidade. Não, então, Porque o serviço tá- Mas a pandemia acelerou Isso. muito isso, entendeu? A pandemia Sim. fez com que as pessoas agora olhassem e fizessem, não vou pagar 20 mil, 15 mil, 18 mil metros quadrados no apartamento se eu posso construir uma mansão com 5 mil metros É quadrados. que a relação de trabalho mudou por causa da pandemia. Exato. Falo isso porque eu tinha que todos os dias trabalhar das 8 às 18. Todos os dias, das 8 às 18, das 8 às 18. Sim. E às vezes muitas das coisas que eu fazia no escritório, eu podia fazer da minha casa. E a pandemia mostrou para as grandes empresas que você não precisa ter o colaborador ali todo dia batendo ponto, e ele pode produzir da casa dele. Isso fez Muito com mais, que... né? Isso aconteceu comigo. Eu tinha que morar perto do meu trabalho. Quem mora aqui em São Paulo sabe disso. Me possibilitou morar para o interior, ter uma qualidade de vida melhor. A Isso- relação de trabalho fez isso. Isso a é tão um migração. pouco polêmico que as E grandes você big pulveriza techs o dinheiro, agora... né? O dinheiro ele vai se espalhando É. por É um toda a pouco região, O que eu né? consumia na capital de São Paulo, eu passei a consumir no interior de São Paulo. E tudo começou, a pandemia, isso que você falou, o home office começou, todo mundo migrou realmente, vamos pro interior. Eu fui um deles, né? Eu me mudei para sair de São Paulo, da Moca, fui para São José dos Campos. Sim. Antes da pandemia eu já pesquisava lá. Chegava pro terreninho, loteamento 200, 250k. Hoje o mesmo terreno é R$1 milhão. Sim, que doideira. Aí onde entra aqui, houve também por causa desse todo mundo saindo Não, de São existiu Paulo, um aquecimento... uma hipervalorização. Aí, Existiu isso um que eu acho aquecimento. que tá meio bizarro. Existiu um aquecimento absurdo do mercado da construção civil também, do mercado imobiliário de loteamentos e casas. Isso aí E também... Fora de São Paulo. Exato. Fora Você- ou nas A extremidades. gente está né? trabalhando agora uma casa em Alphaville, a gente está fazendo uma casa, vai ser 400 ou 500 metros quadrados, é 9 milhões. O terreno é 1 milhão e 600. Mas é aquela história, quando você olha para São Paulo, vai ter um apartamento aqui de 30 milhões de... Exato. E nem É, de cobertura, né? poucos metros quadrados. 20 E nem mil reais o cobertura. metro quadrado. Né? Agora vamos voltar para aquela questão, aquela velha questão, aquela polêmica que a gente tem. Eu sou construtor, sempre construí a minha vida inteira com o convencional, tijolão mesmo lá, que você falou que a gente foi numa palestra, foi mal do tijolo, mas enfim. O convencional ele vem sendo muito batido, mas a gente não pode deixar a realidade de lado. A realidade é que, não sei o valor, você deve saber melhor, Sim. sei lá, 80%, 88% das construções do Brasil são método convencional ainda. Sim. Isso muito porque o crédito é voltado mais para as construções convencionais, existe pouco crédito ainda voltado para as inovadoras, mas a questão é, cada vez que eu tento trazer mais tecnologia para esse mercado, eu melhoro. Então, um dos meus maiores problemas na construção era isso. Tipo, um desses primeiros, mão de obra que não era especializada, o cara gastar mais material do que precisa. Acho que a biomassa está muito voltada nisso. O cara, ao invés de pegar uma colherada lá de argamassa para fazer o assentamento do tijolo, ele usar um material melhor. Então, todo material que é bem-vindo nessa, vamos dizer assim, nessa diminuição de custos, eu já achava interessante. Hoje eu também uso alguns métodos construtivos mais inovadores, da qual você também está criando o produto, mas me diz aí, qual é a tendência da biomassa, o que vocês têm de melhor lá, o que vocês vendem mais, o que vocês têm de benefício para quem ainda constrói como convencional, como eu disse. A gente não pode desprezar 90% das construções do Brasil Sim. são convencionais. Sim. Como que você pode melhorar a vida dessa galera que ainda está gastando cimento ali adoidado, que está mais caro, Exato. podendo trabalhar com um produto melhor aí? Cara, se a gente parar para olhar a biomassa, ela sempre incentivou a inovação no cenário de construção civil. Então, é o que você brincou lá na palestra, tijolo há milhares de anos. Sim. E o brasileiro também não tem a profissionalização na construção. Você vai nos States, tem um cara que ele só faz porta, o outro Sim. só põe janela. Aqui todo O mundo cara só faz faz tudo. alvenaria. Generalista. O cara então não existe, de fato, um técnico. Eu cheguei até a montar uma escola de ensino profissionalizante Legal. para construção civil e desistir. Porque não tinha como fazer. Não vale a pena. Então, eu vim batendo em relação à inovação pela facilidade, né? E óbvio que a gente tem um cara que não se profissionalizou, aprendeu a profissão com o pai e com o avô. Então, quando eu apareci em 2011 com a bisnaguinha, né, de catupiry colando tijolo... Você era chamado assim? Bisnaguinha do Bisnaguinha do catupiry. Os caras, você tá ficando louco, isso daí funciona, não funciona? E foi dolorido, porque eu fui conquistar a normativa do meu produto em 2016 para 2017, pós eu ter fornecido para o Parque Olímpico. Mas é a mesma Eu dor. tive que ter um case gigante para conseguir. A sua inovação é a mesma dor da inovação da galera. A gente estava conversando há pouco isso. tempo com o Tecnoframe. Dessa aqui, o cara bate na parede e é oco. Então você está trazendo uma inovação e vai ser escorraçado pelo povo brasileiro Sim. que não gosta de inovação. Exato. E esse é o problema. Mas para os construtores, isso aí é maravilhoso.
Porque, tipo, isso me demandaria muito menos tempo, pô, o cara ficar fazendo massa lá, ó a betoneira Exato, o setup rodando. tá ali. O seu produto chega pronto numa bisnaga, da qual eu boto ali no tijolo e faço o assentamento. Então, eu acho interessantíssimo a gente trazer essa pauta, porque não vamos desprezar a maior parte do Brasil que constrói convencional. Como que a gente pode ajudar hoje eles lá? Então, Qual o benefício que esse produto traz? Antes de falar de ajudar, a dor também que a gente passa a gente demora muito para homologar um novo produto. Sim. A norma de steel frame saiu agora. Depois de, né? sei lá, 10 Quantas anos. construções a gente já vê Quanta fora? indústria Exato. Você tá tentou? entendendo? A gente demorou 6 anos, 5 anos para conseguir uma normativa. Sim. Então, assim, não é incentivar da inovação em nenhum. Eu brinco que em várias palestras eu continuo falando que o setor da pesca ainda está na frente em relação à inovação do que o setor da construção civil. Tipo, tem carretel novo Sim, pô. todo ano. Pô, tu não viu o cara? Molinete. Eu vi esse cara pescando, um cara pescando com arco e flecha, com um carretel no braço, ele atinge os preços assim, solta ali no peixe. É doideira, pô. Tem aquele bem isso. pesca submarina. Não, isso aí é outra coisa esse aí já. já- Não, mas tem várias inovações, então, tem óbvio, que a muita gente não coisa, conhece, a gente não conhece. Eu nunca Mas a tinha gente tá parado muito pra pensar atrás. nisso, mas é verdade. Mas a gente está sempre atrás. E aí, quando a gente trouxe a argamassa, né, que é a bisnaguinha, a proposta é muito o que você falou. Primeiro, a redução de tempo. Sim, claro. A rotina da obra hoje é um profissional chegar às 7 horas da manhã para começar a misturar massa. E Pra depois daqui 10 horas da manhã tá começando a assentar. Exatamente. Então, depois vem uma equipe que é a equipe de levante. Pô, eu posso chegar às 7 horas da manhã e já estar fazendo levante de alvenaria. Diferenciais que a gente coloca. A gente sempre proporcionou 40% de redução do custo na etapa de alvenaria. 40%? 40% de redução de custo na etapa de alvenaria. Tá? Por quê? Eu estou eliminando o profissional de mistura. Certo? Tá já eliminando aí, o tempo de assentamento. 4 vezes mais rápido. E Tempo de eliminando secagem material- mais rápido. material- Zero desperdício. Eu tenho métricas em obras do que vários parceiros, e quando a gente construía método convencional também, pegar e falar que, pô, eu no caso, na minha métrica eu reduzo 30% do volume de caçambas dentro de uma obra. Caçamba tá 300 e poucos reais na caçamba. Não, tá caríssimo, é quase 400 reais. Então, Eu queria agora uma refutação, vou jogar um pouco de pimenta. O que as pessoas falam sobre o seu produto que você pode refutar? Tipo, não sei, tipo, o produto do steel frame, quando o cara veio aqui, falaram, bate na parede, essa merda vai cair. Tipo, seu produto, existe alguma coisa que as pessoas acham que pode Logística, acontecer? entrega, não vai ter pra comprar, Não sei só lá. isso. Tipo, será que isso realmente segura o tijolo? Você tem essas será refutações que aí? cola é o que eu ouço. É o que você mais ouve, tá? Será que cola? Não, cara, eu tô, na verdade, há 11 anos brincando, né, dentro da construção civil. Exato. É óbvio que cola, então é o que a gente mais ouve, então é a quebra de paradigma. Só que pós-pandemia melhorou, assim, de verdade, 1000%. Porque o pessoal, por causa da alta, começou a buscar recurso. Ó, qual é o recurso? A biomassa. E ela é mais barata. Hoje é bizarramente mais barato do que o método convencional, mesmo o custo logístico estando mais caro. Caramba, Que é uma cara. E o ganho da produtividade que você estava comentando. Cara, eu tenho um cliente que fez... Não, vocês não têm noção, não. Áreas- Você não tá na obra do convencional, mas, Não, mano, isso ajuda, tipo, Bizarro. bizarro, é Eu bizarro. tenho o case de cara que, construtor, fez uma casa de 300 metros quadrados de área, chegou em ponto de laje em uma semana. E outra coisa também que a gente Isso é tem uma que boa. refutar, que eu vou até te Tem. ajudar nessa, é o seguinte, eu sou construtor e eu ouço muito o cliente final, com falta de conhecimento, achar que parede tem função estrutural. Não tem. Não tem, é verdade. Função Só vedação. fechar de vedação. Então, a parede ela não precisa ser uma parede que você bate a cabeça e, meu irmão, Exatamente. não é É que assim. a galera vê esses vídeos nos centros, né, o cara Exato, entrando, atravessando a exato. Então, parede nunca teve. Tipo, existe paredes estruturais, mas paredes que a gente. Tipo, 80% das construções do Brasil são paredes ali de tijolo em pé, que elas Sim. são o quê? Que elas são simplesmente para fechar, Pra é fechar. fechamento. Exato. Aquilo ali podia ser fechado de placa, aquilo ali podia ser fechado de bloco de concreto, Sim. podia ser fechado de isopor. O pessoal escolheu o tijolo. Como que você cola o tijolo? Com a bisnaga da biomassa. E você vê um paralelo, né? Eu acho que é muito desse negócio, do cara bater e ter que ver O brasileiro é muito não, assim, ver cara. que não é oco, né? Exato. Aí lança-se a parede moldada em loco, né? Uma paredinha de 7 centímetros, Exato. tá ligado? Concreto puro. Tira a sensação do cara, mas acústica e tudo mais também tem N outros problemas envolvendo. Então, falta maturidade como um todo na construção civil. Hoje os construtores, graças a Deus, buscam alternativas, porque eles entendem que eu tenho dinheiro em crédito barato para construir. Se eu fizer uma casa por ano, eu ganho X. Se eu fizer 3, e Exato. consegue. Eu já fiz um condomínio na Bolívia, a gente forneceu, né, o material,
foram 870 casas construídas em 9 meses. Muito bom. Na Bolívia. Eu falei, cara, eu tô na Bolívia, eu tô vendo isso, no Brasil eu não vejo. E é isso que eu tô Faz falando. sentido. Às vezes a gente também traz, métodos construtivos inovadores, é o futuro, beleza, mas a transição que a gente vai ter nisso, a gente não pensa. Quantos anos atrás a gente ainda vive de tijolo? E já Sim. existiam outras coisas. Tu imagina quantos anos à frente ainda vai construir esse tijolo? A gente tem que pensar no meio termo também, eu estava falando com o Tarsis agora há pouco. Existe essa transição que vai demorar um bom tempo. Ele já trouxe até agora, ele me falou agora há pouco, inovação para quem está trabalhando com steel frame. Então, isso. aquela massa que você bota por fora, o base coat, né? Base coat. O base coat ele já Exato. tem. Hoje, pode contar aí o que você tem do A gente, produto novo? a gente fez o lançamento, a gente só tá mudando o SKU, né? O tipo de embalagem para o estilo, né? Do perfil do cliente. É uma massa pronta para uso imediato, como se fosse uma massa acrílica, e ela é Sim. acrílica, só que ela é Pro, Hyper Premium. Então eu consigo, desde fazer o preparo ao acabamento final. Então eu posso deixar o acabamento liso igual gesso com um único produto, monocomponente. Para quem não entende, então, tipo, a gente vai fazer ali uma casa de steel frame, você bota o plaqueamento externo, vai botar a Exato. fitinha ali vai passar teria um tipo de massa ali. na fita, depois Exato. você passaria um base coat, que é como se fosse uma argamassinha, né, Uma para argamassa. fazer uma Exato. selagem total. Exato. E na minha casa, pelo menos que eu fiz de steel frame, foi necessário ali uma textura depois, elastomérica, para proteger a casa. Exatamente. O seu produto tem essa inovação ainda que faz tudo junto. Ele faz tudo junto, porque a flexibilidade dele é bizarra. Fora que ele é impermeável e hidrorrepelente. Que legal. Né? Cara. Então você bate água e uma das maiores dores, né, do steel frame é justamente a permeabilidade, Sim. né? Porque é um sistema que tem uma movimentação diferente do convencional. Exato, né? movimenta muito e se abrir entra água. Exatamente. E é muito comum em regiões sul do país, cara, o que abre de parede e filma, né, que você vê todas aquelas placas, é grotesco. Aí a gente desenvolveu, inclusive, um impermeabilizante para fazer esse trabalho. Legal. Um impermeabilizante que deu 670, né, quase 700% de alongamento e 100% de memória de recuperação. Caraca. Cara, o negócio estica. Abre, tipo, um metro. Exato. Tem até um vídeo que a gente postou super que viralizou o vídeo. Porque assim, eu puxo, E vai embora. bizarro. Então, hoje a gente consegue ter recurso para facilitar o dia a dia. É quebra de paradigma que a gente sempre vai ter que vencer. E em relação à compra, Nielson, eu sei que no MCF Shop eu posso já estar entrando lá, comprando material da biomassa, mas como é que funciona isso? Vem daqui de São Paulo, chega lá em Recife, eu peço tudo de uma vez, como é que funciona? O que vocês vão perceber, principalmente da argamassa de assentamento, para quem faz a construção convencional, o volume de material é muito baixo. Né? Então, fazendo uma continha de português aqui, um pallet do meu produto, PBR 1 por 1,20, Sim. faz de 700 a 800 metros quadrados de alvenaria. Caraca. meu. Então, só para vocês... Então, a gente consegue fazer um Custo transporte logístico mais barato. muito mais barato. Né? Óbvio que ele é pesado, o pallet pesa 1.200 e poucos Mas tu quilos. faz aí Mas olha a diferença, quantos caminhões de cimento. A gente tem até um número que a gente fez, que a primeira etapa do Parque Olímpico, a gente forneceu 37 toneladas de argamassa e iriam ser necessário da mistura cimento, areia, cal, 920 toneladas. Você falou 700 metros quadrados de Foi. parede? Um pallet faz 700 metros quadrados de parede. Você tá falando que eu não preciso Caraca. mais vender cimento. Não sei nem por que cadastrou. Essa é a ideia. Pô. Ó, Mas tem... mas, E a tipo gente- assim, mais compensa, eu tô lá em Recife, pedir da biomassa, vim de São Paulo pra lá, tu tira pedido só pra minha obra, eu tenho que ter uma quantidade mínima. A gente Não, falando de não. construtores aqui, como é que... Eu tô falando de caras que fazem, sei lá, 3 casas no ano. Acho que isso. vale a pena explicar dentro do MCF Shop como é que vai ser a operação da biomassa. Exato. Isso. Eu acho que até a rede de representantes que estão nos ouvindo aqui, o pessoal que é construtor, que já é parceiro, se não é, é a oportunidade de ser e ter a biomassa dentro do marketplace. A gente vai estar estruturando já na plataforma compras por tickets, naturalmente, né? E a minha intenção é colocar frete CIF em várias regiões, inclusive Recife, do país. Tem, óbvio, Manaus, que aí entra uma complexidade maior da logística. Mas em várias regiões, a minha intenção é colocar já direto o CIF Que legal. num volume ticket mínimo, que um pallet nosso custa, sei lá, 7 mil reais. Pô, é o básico para começar a obra Então, ali e fazer. É ridículo, contando já o custo logístico. Então, a ideia é a gente operacionar assim, por kits de compra. O cara vai poder comprar uma bisnaguinha? Vai. Mas a ideia é, óbvio, ele comprar um volume maior já para a obra inteira. Exato. Ponto importante, nosso produto, a validade depois de aberto é 1 ano.
Que legal, Não, cara. não é igual cimento que 3 meses Não, venceu. exatamente. Você tem Pô, e 18 nem precisa meses. também ter uma bisnaguinha, tu tem que usar. É uma obra, pô. A gente não vai ficar com bisnaguinha aberta. Não Mas é se catupiry, sobrar, né, você cara? leva pra próxima. Não, sim, Esse sim. que é legal, Interessante, interessante. Uhum. Eu queria te perguntar, como é que foi o crescimento aí da sua empresa? Depois da pandemia aí, teve esse crescimento? Cara, a gente praticamente quadriplicou de tamanho Sim. e a gente está cada vez maior, graças a Deus. A gente está fazendo um trabalho de reestruturação, final de ano agora, aproveitar o recesso para reestruturar a indústria toda, para não ter que aumentar galpão e tudo mais, porque antes da pandemia eu mudei de galpão, já fui para um maior. Legal. Né? Então, a intenção é eu poder entupir ali de produto até onde der. Então, a gente vai fazer essa reestruturação, mas o crescimento pós-pandemia, a gente já vê um crescimento bacaninha, mas pós-pandemia foi algo bizarro. Assim, Então, o como negócio é o soluções, seguinte, né? São vários Ninguém, produtos, ninguém 18 cresce 4%, Quatro 4 vezes, vezes. 400%, se o produto não for bom. Então é isso. É, O que a gente tem para trazer aqui é o melhor do mercado. O meu papel aqui, além de trazer crédito, é trazer o quê? Ajudar nossos construtores a ter mais eficiência na obra, a ter mais rapidez, a ter menos custo e ajudar eles. E você é um dos nossos parceiros aí da MCF Shop Não. que tem trazido isso. Né? Show de bola. Se você parar para pensar no todo, né? Pô, crescer 4 vezes. Hoje a gente, lá atrás, fornecemos para o Odebrecht, Camargo Correia, cases sucessos importantíssimos. Sempre provamos a viabilidade do material. Óbvio que a rede social favoreceu agora bastante para a gente conseguir Pulverizar. exatamente ter mais visualização e chegar lá na casa até do pedreiro. Então ele, pô, pelo menos ele já viu o nosso produto em algum lugar. Sim. Mas a tendência, na minha opinião, é cada vez mais, tanto que eu estou lançando produto mês a mês. A gente vai lançar massa de reparo de trinca, a gente vai lançar selante acrílico ainda esse ano. Cimento Mas- queimado, eu vi que você tá Cimento tendo, queimado já tem 16 cores, esse mês 21 cores, no mês de novembro viram 47 cores. E todos vêm em bisnaga ou não? Não, o cimento queimado a gente, por enquanto, em baldes de 5 quilos, maior rendimento do mercado, faz Tá. 20 metros quadrados, um baldinho, né, menor E custo. toda essa gama Todo vai estar na material. MCF Shop. Tudo para bola. todo mundo, rejunte, acrílico, tudo que vocês Entregando imaginarem. no e Brasil muito- inteiro. aonde vocês quiserem. Que massa. Eu pensava que a biomassa era Biomassa. só a bisnaguinha. Tá velho. vendo? Ó. Tá vendo como é que você aprende Tem aqui? muita, a gente tem um Ah. impermeabilizante que é o mais comum que a gente vende, que é a ultramanta líquida, que é a borracha líquida. Sim. Para lajes, telhados, em piscinas e tudo mais. Ela tem 170% de alongamento. Um produto de prateleira das grandes marcas, no máximo 60% de alongamento. Exato. Nem tem 100% de memória, 50% de memória de recuperação. Nosso tem 100. Um produto com o mesmo preço da prateleira que o pessoal vai conseguir comprar no MCF Shop. Cara, Então, isso aí é muito tem bom, muita sério. solução. Esses produtos me deixam muito feliz com ainda esse caminho que a gente tem dentro da obra convencional, da obra com tijolo, porque isso vai facilitar muito a vida até no orçamento. Porque você não vai Total. precisar fazer orçamento de assentamento. Meu irmão, é um trabalho enorme. Você vai lá, quantas bisnaguinhas precisa do metro quadrado? Exato. Não, por metro quadrado, cada bisnaga chega a fazer 2 metros Aí, quadrados. você é só calcular conta de padaria 1 vezes 2. Pensa, eu gosto de sempre fazer um paralelo quando o profissional tá fazendo a parede a meia altura para chegar até o pé direito final. O cara tem que subir na plataforma, ele tem que toda hora baixar no caixote, pegar, pôr massa. O cara põe uma plataforma, ele só anda na plataforma, vem colando Sim. tijolo. Então você tem uma produtividade, para quem é construtor, a gente tem um volume muito bacana de construtores que a gente já fornece. Cara, os caras vão deitar e rolar no MCF Shop. O pode ter cara vai certeza. entrar, vai melhorar a produtividade dele, ele não vai ter trabalho, e ele vai ganhar 4% de Então, cashback A ainda gente vai avaliar ainda uma promoção de repente, a biomassa dá um incentivo a mais também. Agora, Tem essa é a cupom ideia. no nosso podcast. muito E se bom. você- De repente, vamos Antes- estruturar isso já, para de repente colocar um cashback, não sei. Aí a gente vê a formatação com vocês. Aí é com o Nelson. Aí a gente tenta ver Agora eu um cashback gostei. um pouquinho maior. de Show. repente. Ou bom. seja, No início, né? 2023, independente de quem for eleito, que for Vai bombar. acontecer, Vai bombar. o que vai dar certo é 4% no cashback do MCF Shop. O cara já viu aqui o podcast, viu como reduzir o custo dele com a biomassa. Só um merchanzinho, se você quiser aprender sobre construções financiadas, sobre construção, construir para vender, saber aí quais produtos são os melhores do mercado, se inscreve aonde? Na nossa comunidade MCF. Exato. Tem algum canto aqui dessa tela que você consegue estar confirmando aí a sua vaga. Tem um valor aí simbólico, né, pro cara estar entrando na comunidade MCF. Eu não sei o E valor. diga-se não. de passagem, muito melhor do que Finclass, essas coisas por aí. Ixi, Muito Maria. bem, muito bem. Ai, meu Deus. Aqui o cara aprende, de verdade. Exatamente. O cara faz um negócio, Eu tenho entra... a plataforma, tá? Hã? Eu tenho a plataforma. Aí, a É? nossa, Tem o ele hard, tem. a Aí gente ele tem tem tudo. tudo. Ó, parceiro, É, eu consultor falei pra você. 50k. É isso, pô. O cara tem que vir pra cá por quê? Pra entrar no mercado imobiliário.
Né? Como é que o cara é engenheiro, arquiteto, não se preocupa com viabilizar o crédito? Exato. E não só viabilizar o crédito, mas toda essa esteira completa agora que a gente vem trazendo, também sobre projeto, construção, e a gente tem que gravar um curso da biomassa, né? É isso. Vai ter que Falando ter um curso sobre o produto explicando lá. sobre o produto, vamos fazer uma live, um treinamento. com os Isso é tudo, construtores. Vamos fazer uma obra, né? Excelente. Fazer, É a minha vida. fazer uma obra. Podemos fazer uma obra uma também. obra. Exato. Viabilizar uma obra, vocês vão adorar. Show Porque de bola. a gente tem também, até para o sistema convencional, rapidinho, a gente lançou o kit reboco pronto. Então, você não precisa mais de chapisco, reboco em bolso, selador, massa fina. Passa só um. Doideira. Dois produtos prontos. A biocapa, aí você já aplica a biocapa até a camada de 5mm. A gente sempre orienta blocos de concreto para esse tipo de construção. E posterior a reveste já, que é esse produto que também serve para Velho, eu tô vendo tu aqui. Fly Steel Frame. Eu tô me lembrando do cara do Breaking Bad, pô. Tu é o cara do... É o que você tá fazendo. tu. O cara fazer um negócio que valia ouro. Tu é o Breaking Bad do Brasil, da construção, É pô. careca de óculos também. É isso. Muito bom. Ricardo, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso podcast. Foi um prazer enorme te receber e também tirar as nossas dúvidas. A gente sabia que você era o cara da bisnaguinha de catupiry, mas não sabia que a bisnaguinha de catupiry fazia tanta coisa Dava e pra fazer ajudava tanto lanche, tanto. A gente precisava dessa aula sua aqui, tá? Legal. E vai ser importantíssimo você dentro do nosso ecossistema para que cada vez mais os construtores tenham mais acesso a ter uma construção mais rentável. Beleza? Obrigado. Eu queria só pontuar, Claro. a biomassa ela tem um diferencial de mercado. Ela é uma empresa que prega a pessoalidade. Então, construtores, teve dúvida? Entre em contato, o nosso time comercial vai estar pronto para tirar qualquer dúvida, esclarecer, mostrar todos os laudos da viabilidade Tem que do ter um material. canal exclusivo para o MCF Shop. A gente pode criar. Boa. Aí começa, eles ficam mais seguros, Sim. né, de ter o consultor técnico podendo... Suporte é muito importante. Então, dentro dessa indústria. isso é um trabalho que Deus permitindo Só que a gente vocês têm, crescendo, na verdade, crescendo né? cada vez mais, a gente quer manter. Se eu ligar para a Gerdau, eles mandam embora. Eles não Exato. falam- Vamos pra lá ver como representante. Agradeço também a Nielson aí, nosso gestor do MCF Shop. Obrigado por estar com a gente aí Muito mais bom. nesse podcast. Vambora, Dieguinho. Se a gente conseguir um cupom da biomassa, estará na descrição aqui. Vai, desse Vamos podcast. colocar o cupom da biomassa, vai estar na descrição. Vou Ó, conseguir show o de cupom. bola, o cupom Vai da conseguir, biomassa a pra gente vai vocês, negociar galera. aqui agora. Valeu. Gente, obrigado aí pelo carinho. viu? Tamo Valeu. junto. Obrigado, Ricardo. pessoal. Um abraço.